eis que surgem no horizonte os novos tempos. Passada a borrasca que precede o glorioso porvir, teremos ocasião de vê-las amadurecidas e conscientes do papel que lhes cabe na obra divina de ascensão. Neste contexto, até os homens mais tardios e teimosos haverão de ser arrebatados por seu cabedal de amor, para que toda a humanidade siga unida até Jesus. Nian deixava-se arrebatar, desavisado e distraído dos próprios deveres. Foi assim que, faltando alguns dias para o matrimônio, poderemos seguir dois vultos deixando o castelo real na noite alta, vestidos em capa espessa e escura. Eram Helen e a ama, que decidira segui-la, pois se ficasse, seria automaticamente morta pelo rei. Saíram das fronteiras do castelo real e seguiram pela mata ao redor, encontrando no meio do caminho 2 cavalos deixados ali por Nian. Seguiram juntas até certa parte do caminho onde o rapaz as esperava também montado em um cavalo, e debandaram em direção ao litoral. Pretendiam seguir para a Bretanha, aproveitando os conflitos que separavam as duas nações para se esconderem. Dias depois, em uma manhã, alcançaram um pequeno barco que Nian comprara dias antes da fuga. Viajavam quase sem pausa e pernoitavam em lugares abandonados. Helen desceu do cavalo com as pernas bambas e cansadas. Foi preciso a ajuda do rapaz para conseguir entrar no barco juntamente com Myrdian. Nian empurrou-o até onde as ondas eram mais altas e entrou, tomando dos remos para direcionar o movimento. Com todo o vigor que possuía, atirou-se ao exercício, vencendo as vagas e a maré com sua força. Traziam pequena bagagem. Helen levava um pequeno baú com as joias pessoais e várias moedas que tirara do cofre pessoal de seu pai, além de suprimentos e roupas que Myrdian juntara. Nian não envergava a túnica militar. Antes escolhera trajar-se como obscuro aldeão, levando também algum ouro e suprimentos, além da espada de honra da família, que havia herdado por ser o primogênito. O trio recebia do mar as arremetidas agressivas, como que reprovando o ato de traição. Em pouco tempo estavam molhados, mas prosseguiam sem conversarem entre si. Apenas, de quando em quando, o rapaz questionava se estava tudo bem com ambas. E assim prosseguiam na aventura perigosa, tentando alcançar as terras estrangeiras. Capítulo 4. A perseguição. Somente à hora da refeição que o rei percebeu a ausência de Helen. Em pouco tempo, todo o castelo era averiguado, pois também Myrdian não fora encontrada. Investigadores competentes, adestrados e perspicazes, levantaram a hipótese de fuga, já que as pistas que encontraram remetiam à ideia. Não demorou e o sumiço de Nian foi percebido e juntaram os fatos. O rei, enlouquecido de desgosto e desespero, chamou Fine para informá-lo. O comandante enfureceu-se de tal maneira que se esqueceu de estar na presença do monarca. Destilou imprecações e jurou vingança, esmurrando paredes e mesas. Implorou ao rei que o deixasse vingar-se do amigo traidor e da filha perjura de maneira exemplar. Usou da lealdade que sempre tivera para com o reino para testar merecer do descendente de Onei o direito da desforra, mesmo tratando-se de sua filha. E do orgulhoso monarca, obteve carta branca para perseguir os culpados, munindo-se de quantos homens precisasse. Poderia sentenciá-los à tortura ou à morte, caso quisesse. Ele não se importava, pois a filha havia manchado sua descendência e matado seus sonhos de monarca, que aguardava dela o herdeiro de seu trono. Por isso execrou em ato público, oferecendo recompensa a qualquer informe sobre seu paradeiro. Surgiram os informantes e os fofoqueiros, com notícias novas e testemunhos verídicos ou fictícios. O primeiro ato de Fine foi contra a nobre família de Nian. Submeteu-os a inquéritos desonrosos e humilhantes, destituiu-lhes, a mando do rei, de seus títulos e suas terras. A irmã de Nian, como ato de desforra, foi entregue à animalidade de Fine e seus soldados. A pobre, após a vergonhosa desonra mediante os dois irmãos enlouquecidos de dor,
entrou em franca depressão e suicidou-se pouco tempo depois. O irmão mais novo, em uma tentativa infrutífera e desesperada de defender a irmã, atacou um soldado e o matou, sendo morto, a seguir, pelo bruto comandante real na frente da família. O pai de Nian não suportou o vexame supremo e pereceu breve tempo depois da filha, lançando imprecações sobre o filho ingrato que lançou toda a família à lama sem comiseração. A mãe enlouqueceu, sendo amparada pelo irmão do meio, que foi o único que sobrou para seu cuidado. Este assistiu os sonhos de homens serem mortos, pois era noivo e foi repudiado pela família da noiva após o ocorrido. Os sobreviventes foram expatriados e os bens confiscados pelo reino. As honras e títulos foram retirados do poder da família e o nome foi marcado com a desonra e a vergonha. As terras foram queimadas e consideradas malditas. E Fina entregou-se à busca dos infelizes, não apenas para matá-los, mas para primeiro humilhá-los e vilipendiá-los de toda a tentativa de felicidade. Recebeu do rei a permissão para a viagem de perseguição, não importados para onde houvesse que seguir. O monarca pediu apenas para que lhe trouxesse a cabeça de Nian como pendor de sua vitória no intento, para que servisse de aviso a qualquer um que o desafiasse o rei. Fina encontrou o rastro dos fugitivos e seguiu até a Bretanha para procurá-los. A essa altura, a notícia da desgraça da família de Nian atravessou o mar e era contada por alguns dos que odiavam o rei e riam-se de ele haver sido traído pela própria filha. Nian e Elin, disfarçados e envergando nomes falsos, souberam dos fatos e foram tomados de surpresa. O rapaz quase enlouqueceu de dor quando soube dos detalhes a respeito da sua família. Perdera, por força de sua insensatez, o irmão caçula que adorava e a irmã por quem nutria imenso carinho. Também o pai perecerá desgostoso com ele. Já a mãe adoentada de angústia e o mano que sobrou foram escorraçados para destino incerto. Tudo por sua culpa. Tudo porque não refletira suficientemente sobre as consequências de seus atos. Durante alguns dias entrou em um estado assustador. Gritava e arrancava os próprios cabelos, com os olhos arregalados. Acusava Elin de o enfeitiçar e desgraçá-lo para todo sempre. Quebrava aquilo que suas mãos alcançavam, para quietar-se depois em algum canto, em pranto convulsivo. Nessas horas, a deserdada do Zoneio tentava fugir, tomada de pavor. Mas ele a segurava, trêmulo e desesperado, dizendo que não a deixaria ir embora. Que era um desgraçado, pois ela o arruinara e ele não poderia viver sem ela. Elin o acusava também. Dizia que ela fora desgraçada por aquele amor, pois havia sido repudiada pelo próprio pai e pela pátria. Que tinha a honra manchada por ele, que nem ao menos se consorciara com ela. E o casal entrou em atritos assustadores e desequilibrados, entre as fugas constantes que empreendiam a cada boato da proximidade de Finn. Passaram-se os meses até que alcançassem, por força do amor que nutriam, algum entendimento mais ameno e Nian voltasse a tratar com gentileza e carinho a companheira de traição. Myrdian fugira assustada, após as primeiras brigas do casal. Imaginava que iriam brigar, uma vez que sua protegida era impávida e atrevida na hora da raiva. Muitas vezes a vira atirar-se sobre Nian, esquecida de que era muito menor que ele, sendo contida a muito custo. De posse de algum equilíbrio, Nian procurava a labor onde se fixavam, de maneira a sustentar a amante, já que os recursos mais volumosos estavam se esgotando rapidamente. Trabalhou como professor, como músico e afinador, como segurança em algumas vezes, e mesmo como contratado para certos serviços de desforra e perseguição. Mas onde pousava, em breve, surgiam indícios que evidenciavam a proximidade de seus perseguidores, pois notava o olhar desconfiado de quantos conviviam com ele e os boatos que circulavam. Quando não era o temido Finn, eram os caçadores de recompensas que os perseguiam por onde quer que fossem, sem remissão ou tréguas. Nian às vezes estranhava a demora do rival e ex-amigo, pois sabia o capacitado a encontrá-los e trucidá-los, por seu talento militar.
No entanto, ouvia os boatos, escutava as referências que atestavam que ele estaria por perto e fugia, escapando ainda uma vez de suas garras mortíferas. Assim era porque Finn tornara-se sádico e sórdido. Queria aterrorizá-los. Intentava sofrimento moral antes do sofrimento físico que aguardava a ambos. E assim prosseguiram até as Gálias, em fuga incessante. Quando não possuíam mais recursos e a miséria financeira os espreitava, o casal desesperou-se. O outrora arrebatamento afetivo dera lugar a novas discussões e desavenças e Niamh buscava em outros braços os carinhos que a amante lhe negava, piorando ainda mais a situação de ambos. Elin, enfurecida, atacava quem quer que se rendesse aos seus encantos de homem, até que resolveu deixá-lo. Após mais uma de suas inúmeras discussões, ajuntou sua bagagem e rumou para a porta, decidida. Niamh assegurava, desesperado ante a perspectiva de perdê-la, pois ainda a amava. Mas a moça estava resoluta. Empurrou-o, cuspiu no chão, acusou-o e gritou seus defeitos, tomada de ira como uma fera. Ele a segurava pelos braços, colocava-se entre ela e a porta, implorando seu perdão, prometendo que nunca mais a trairia ou a magoaria. Impediu-a de sair a todo custo, tentando a reconciliação tomado de suprema agonia e insegurança. Elin usou de sua carência e de seu medo para iludi-lo quanto a uma reconciliação falsa, para deixá-lo na noite alta, conforme planejou. No outro dia, refugiou-se na casa de uma família para quem trabalhou e onde adquiriu imenso afeto, angariando a proteção do chefe da casa. Não tardou que Niamh a procurasse, embriagado, mas foi impedido de vê-la, para seu desespero. Nesse ínterim, ouviu novamente os informes da proximidade de Finn, mas não arredou o pé de levar consigo o alvo de seu amor, tentando persuadi-la a ouvi-lo. Em um dia terrível, depois de mais uma noite insone por conta de seus desgostos, voltou para casa passando por uma praça da vila onde residia, distraído e desditoso. A um certo momento, ouviu atrás de si uma voz soturna que o desafiava. Niamh. Então foste abandonado pela noiva que me roubaste. O rapaz virou-se, de chofre, já empunhando a espada de seus ancestrais, colocando-se em guarda para o adversário, encarando-o. Era Finn, que se riu atrevidamente. Não estava em guarda. Sua espada ainda descansava na bainha. Achas, verme, que tens alguma chance contra mim? Não crês que se eu quisesse, já o teria trucidado? Suarento e nervoso, Niamh perguntou. E o que queres, então? A que vieste, senão para vingar-se? Pois sim. Vim vingar-me. Mas quero eliminar-te de todas as formas em que é possível eliminar um homem. Por último, como suprema misericórdia, é que te matarei o corpo. Mas antes, hás de sofrer por tua vilania. Tu traíste o rei e traíste um amigo leal. Niamh embainhou novamente a espada e encarou-o por alguns momentos. No fundo, sentia como se Finn tivesse razão. Era um execrável, pérfido e leviano. Sua família perecera por sua causa. Sua vida ruíra porque não pensou em suas atitudes. Finn era apenas mais uma vítima de seu desregramento. Tudo porque amava uma mulher que não poderia amar e não podia cogitar estar sem ela. Não se sentia apto para qualquer renúncia ou atitude digna em nome da honra, caso isso significasse deixá-la. Finn sacou da espada e já ia atacar quando alguém pulou em seu pescoço, agarrando e agredindo-o. Era Elin, numa tentativa desesperada de defender o homem que amava, ao presenciar o encontro de ambos. Com um grito, o comandante real chamou os 3 guardas que o acompanharam na viagem, que cercaram e prenderam Niamh, impedindo-o de ajudar Elin. Com um gesto bruto, jogou longe a ex-noiva, segurando-a logo em seguida. Rumaram, sob a estupefação popular, para um bosque próximo. Não houve qualquer tentativa de defesa do desditoso casal por parte dos que assistiram à refrega.
Caminhando até um lugar que julgara propício, Finn executou na frente de Nean o que considerava a desforra pela perfídia da ex-noiva, violentando enquanto seus guardas detinham o desesperado rapaz. Depois ergueu-se, empunhando a espada com a qual desejava trucidar o adversário, mas Eileen ainda teve forças para levantar-se e pular novamente em seu pescoço, como uma louca, fazendo-o cair. Os guardas ficaram estupefatos, e Nean reagiu conseguindo soltar-se e desarmar um deles. O embate foi feroz e muito breve e ele havia inutilizado os 3 homens que o detinham, desesperado por socorrer a mulher das garras de Finn. Contudo, o comandante real desvencilhou-se da pequena Eileen, lançando-a novamente no chão com espada em punho, para matá-la. Nean acertou com um golpe na altura dos rins, pois hesitava matar o antigo amigo. Queria, ao contrário, apenas imobilizá-lo para uma batalha. Mas o vigoroso homem não caiu. Voltou-se ao adversário e o atacou com uma força enorme. Seu talento à espada era superior ao de Nean. Seu vigor físico também sobrepujava o do adversário. Assim sendo, sob os gritos de Eileen, cravou-lhe a espada ao peito. A moça, tomando da espada de um dos guardas caídos, atacou Finn pelas costas, abrindo-lhe uma fenda na direção do coração. Viu-o virar-se ainda, embora parecesse impossível ele ainda possuir vida para isso. Ele ainda ergueu a espada, na tentativa de atacá-la, mas caiu de joelhos olhando em seus olhos. Traidora! Matas-me, mas também eu mato teu amante. Não o terás. Não o terás. Soltou em um grunhido rouco. Olhando com olhos frios, Eileen aditou secamente. Morre, animal. Não passas de um animal. Quando o gigante da Irlanda tombou, ela correu a Nean, que ainda respirava. Tomou-o no colo, colocando a mão sobre o ferimento, de onde o sangue saía em borbotões. Reparou que a palidez da morte já tomava sua face. Oh, meu Nean! Oh, querido, não me deixes. O rapaz abriu os olhos, como que chamado de um sonho, e encarou. Querida, perdoa-me. Perdoa esse amor que nos desgraçou para sempre. Oh, minha Eileen. Não. Tu deves perdoar-me por tê-lo abandonado, querido. Tu voltaste para defender-me, disse levando a mão em seu rosto, em um carinho. És tão corajosa. Mas és também louca. Fiz porque eu amo, meu Nean. Oh, querido, não me deixes. Em um esforço supremo para dizer alguma coisa, recebeu da mulher amada o derradeiro ósculo, encarando-a depois. Eileen presenciou o brilho da vida apagando-se de seus olhos acastanhando-os e abraçou-o, desesperada. Gritou e lançou blasfêmias, chorou até não haverem mais lágrimas em si, deitada no corpo inerte do infeliz amante. Tomada de alguma força estranha e de total alucinação, cavou uma cova rasa e o enterrou, sem saber direito o que fazia. Retornou à vila várias horas depois de haver saído, suja de sangue e terra, descabelada e dementada. Recebeu a ajuda da família que se afeiçoara, sendo limpa e acolhida. Permaneceu em silêncio tumular por alguns dias, sem erguer-se do leito. Depois, demandou da casa de seus benfeitores, caminhando em rumo à praia de onde chegara da Irlanda. Ao fim de algumas semanas, seu aspecto em nada mais lembrava a linda princesa do Ulster. Sua lucidez a abandonara e tornou-se louca e amaldiçoada. Não durou mais que alguns meses nesse estado, morrendo obscura e dementada, longe da família e de qualquer amigo ou conhecido. Morreu na praia de onde olhava o mar na direção de sua terra natal. De seus lábios saíam a própria história, em forma de narrativa desesperada e triste. E tal história caminhou entre aldeões e populares em geral, que iam e vinham de todos os lugares. Na Irlanda, a tragédia virou uma cantiga triste de uma lenda que venceria os tempos por vindouros, algo modificada por aqueles que a propagaram. Ganhou antigos deuses,
personagens fantásticos e elementos sobrenaturais que incrementaram a narrativa. Finn foi condecorado, no dito popular, como um herói reto e nobre que foi traído por um amigo muito íntimo. Ainda hoje, os resquícios da lenda falam de um guerreiro valoroso, talvez o maior que Irlanda já conheceu, dotado de capacidades supranormais, sensibilidade e bondade. Alguns contaram que o amigo traidor tratava-se de um parente ou mesmo um filho adotivo, devido à diferença de idade dos dois. O episódio da morte ganhou tantas diferentes interpretações, que quase não existem mais versões que se aproximam do que realmente aconteceu. Em algumas existem interferências fantásticas de deuses antigos, locais surreais, acontecimentos extraordinários. Em muitas, o nobre guerreiro intenta perdoar o amigo traidor e é morto a sangue frio por este. Em outras, os dois fazem as pazes e o casal traidor pode seguir adiante a vida, sendo felizes para sempre. Em outras, a filha do rei é morta por acidente, perecendo nos braços do valente guerreiro da Irlanda. Para alguns, o grande Finn foi arrebatado e não morto no embate com os adversários. Para outros, ele retornou para a Irlanda, mas desgostoso com a traição, refugiou-se em um exílio pelo resto da vida. Nesta narrativa, não nos ocupamos de contar os pormenores dessa história tão cheia de minúcias. Não foi também de nosso interesse conservar os nomes reais dos personagens, para que ninguém se ocupe de os identificar na cultura popular. É de nosso interesse apenas grafar o que aconteceu, de maneira mais generalizada, para que os amigos possam compreender um pouco melhor algumas situações que fazem parte da história principal deste opúsculo, mesmo porque não se trata de um escopo nosso questionar ou apontar diferenças entre a verdade e a fantasia nas histórias populares dos povos, tão importantes para o desenvolvimento da cultura de cada nação. Deixe-as como estão, divertindo e entretendo todos quanto delas a tomam conhecimento. Aqui, nosso desejo é apenas enfocar o encadeamento dos fatos do destino humano, para que compreendamos todos que devemos pensar melhor em cada decisão que tomamos em nossa vida, de maneira que não nos atormentemos com nossas próprias ações, no futuro. Capítulo 5. No limiar das novas experiências. Pois bem, meu caro amigo com quem compartilho estas linhas, bastará, para nossos objetivos, identificarmos nesta pequena e resumida narrativa algumas das personagens das quais vimos tratando desde então. Elin estava agora reencarnada como Miriel, Nian era agora Kevin McCann, e o espírito que percebemos perseguindo o casal, trata-se do sofrido Finn McDobret. As outras personagens, leitor amigo, cremos que tua perspicácia há de identificar-se em nossos informes mais diretos, mesmo porque, no momento, não seria proveitoso qualquer detalhamento neste sentido, até por questão de caridade cristã com alguns dos envolvidos. Para finalizarmos este pequeno vislumbre do passado, vamos adentrar um pouco em sua vida após a vida, depois da trágica caminhada terrena de todos eles. Finn, uma vez despojado do corpo, demorou-se na perturbação que se segue ao desencarne trágico. Parecia estar vivenciando um pesadelo interminável, onde vivia e revivia a perseguição que aplicara aos infelizes amantes. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Depois, acabou por restabelecer a lucidez relativa, reconhecendo-se fora do mundo material como conhecia, pois vira-se rodeado de antigas vítimas e familiares destas, obrando sua crueldade nas batalhas. Durante muito tempo, foi torturado e execrado por vários ex-oponentes. Às vezes, ouvia ressoando em sua alma as últimas palavras da ex-noiva, chamando-o de animal, e quase dementava-se pois sentia seu corpo aderindo à ideia nefasta. Janea não tardou muito a adquirir alguma lucidez, embora não se reconhecesse como desencarnado. Seguiu a companheira que tanto amara em vida, enlouquecido de sofrimento ao testemunhar sua demência. Imaginava que era por conta de tal estado mental que ela não lhe respondia aos chamamentos e rogos afetivos. Magoado, ferido, vencido,
viu-a soltar o último suspiro diante do mar que levava à distante Irlanda, mas não acompanhou seus insucessos após o decesso, crendo mesmo que ainda estava encarnado. Não saberia dizer por qual sortilégio se deu o fenômeno, mas recordando-se do lar que abandonara, viu-se novamente pisando suas terras, estarrecido mediante a miséria que foi relegada à antiga próspera vivenda de seus ancestrais. Os escombros do que restaram do fogo e a terra inutilizada demarcavam sua desgraça ainda mais, levando a estertores de agonia e dor. Porque pensou na mãe e no irmão sobreviventes, novamente foi preso do fenômeno estranho que o levou até eles. E oprimido pela própria desdita, os viu entregues à miséria financeira e moral. O irmão transformado em espectro humano, cuidando da pobre mãe martirizada pela insanidade. E ao lado deles permaneceu por longo tempo, com a ferida no peito a sangrar. Sua mãe o via e para ele gritava, e por ele se desesperava, sendo considerada ainda mais louca pelo filho. E, como um réprobo, ele se ajoelhava, clamando o perdão da mãe e do irmão por seus desatinos, contando sua trágica história e pedindo à doente algum refrigério ao coração. Mas a pobre senhora não tinha muito o que lhe dar, além do olhar compungido e dos gritos de loucura. Não demoraria muito para que ambos deixassem também a terra, vitimados pela fome e pelas doenças de inverno. E Nian se via novamente a sós. Mas o rapaz jamais foi dado aos rancores ou ressentimentos. Desde muito antes, cultivara o hábito de esquecer-se verdadeiramente das ofensas, sendo-lhe relativamente fácil perdoar. Além do mais, trazia a consciência espicaçada de remorsos. Por isso mesmo, em momento algum lembrou-se de fim com a revolta ou sentimento de vingança. Ao contrário, compreendia que ele mesmo, Nian, fora o grande arquiteto de seu infortunado destino. E foi por esse motivo que auxílio foi possível, apesar de seus erros, antes de ser possível aos outros companheiros de desdita que se conservavam rancorosos. Um dia, humilhando sem prece sentida, viu-se arrebatado em braços carinhosos que o aliviavam a dor da ferida que nunca fechava e nunca o matava. Em breve, pôde adentrar regiões de socorro para o conveniente tratamento para seu sofrimento. Ao se ver auxiliado, recordou-se da mulher que tanto amara e pela qual desgraçara toda a família e a si mesmo. Repetia seu nome, não mais em gritos de desespero, mas como um gemido baixo de dor intensa. Rogava a Deus que o socorresse, que também a ela oferecesse algum refrigério. Elin chegou à vida a verdadeira doente e dementada. Em suas alucinações, gritava imprecações contra aquele que considerava o inimigo de sua felicidade. Vagava pelo local onde presenciou seu Nian ser assassinado e onde deferiu o golpe mortal enfim, revendo a todo instante a tragédia que destruiu sua lucidez. Cada vez que revivia o ocorrido, procurava um meio de destruir fim antes que ele ferisse Nian, mas em vão. Em todas as ilusões que criava, terminava por ver perecer o homem adorado em suas mãos. Foi preciso muito tempo para que parasse de blasfemar e praguejar contra todos e até contra Deus e para que se sentisse exausta. Sentia a falta do lar que rejeitara. Sentia imensa saudade do pai. Através do pensamento e sem compreender o fenômeno, voltou à Irlanda. Perambulou pelos campos onde outrora tivera as lições com seu amado professor. Acabou por adentrar na fortaleza do rei, tomada de dor e lágrimas, correu pelos corredores procurando o pai, para pedir-lhe algum alento. Encontrou-o prostrado no leito, envelhecido e doente. Assustou-se ao verificar que os traços que outrora teimavam em se conservar joviais em detrimento do tempo, estavam tomados de rugas profundas. Os belos cabelos escuros estavam totalmente brancos e as mãos, outrora ágeis e poderosas, tremiam descontroladas. Em seus olhos, o pálor característico da visão cansada. A verdade é que algumas décadas haviam se passado desde os tristes acontecimentos. A moça ouviu tossir e se aproximou, ainda atormentada com a visão. Ajoelhou-se junto à cabeceira e tocou seu rosto enrugado,
deixando as lágrimas fluírem em abundância. Meu pai. Oh, meu pai. Eu voltei para implorar teu auxílio. Vê a que me reduzi. Arrependo-me de te haver afrontado e peço teu perdão. Vê que já tive da vida o castigo superlativo. Perdoa-me. Mas o velho não respondia. Nem sequer parecia se dar conta de sua presença tão próxima dele. Apenas sentiu um aperto no peito, indicativo de angústia e dor. Adentrou o ambiente um cervo prestimoso e ajeitou-lhe os panos do leito, cobrindo-o. Sorridente, questionou o soberano. Como estás, majestade? Tens sede ou fome? Sentes algum mal-estar? Olhando-o com atenção, o rei, cuja consciência férrea continuava lúcida apesar de idade avançadíssima, balançou a cabeça negativamente. Mas noto-te acabrunhado, meu senhor. O que houve? Respirando profundamente, CMA sentiu os olhos se nublarem de lágrimas que não ousavam cair. Oderich, hoje seria o aniversário de minha filha. Elin sentiu um choque e ergueu-se, com a mão no peito. Oh, meu senhor. Então vamos pedir por ela em uma prece a Deus. Não orarei por aquela desgraçada, Oderich. Quero que ela queime no mais profundo inferno. Sem conseguir manter-se de pé ante a afirmação paterna, Elin deixou-se cair de joelhos, balançada por soluços, enquanto murmurava. Meu pai, meu pai. Piedade. Tem piedade. Sou tua filha. Como se tivesse ouvido a rogativa da moça, o servo falou ao rei. Senhor, ela é tua filha. Tem piedade. Piedade? Piedade para essa miserável que enxovalhou meu nome e quase colocou a perder minha credibilidade como monarca. Piedade para essa execrável que desrespeitou o rei e o próprio pai. Para uma indigna que se desonrou tornando-se amante de um homem, fugindo pelo mundo. Haverá um pai mais desgraçado que eu, Oderich? Eu amaldiçoo o dia em que veio ao mundo essa criatura. Feliz é minha Ana, que não presenciou essa maldita a destruir nossa honra. Elin deixou-se cair ao solo, encolhendo-se como uma criança, sentindo-se perder os sentidos, tamanho desespero que lhe oprimia o peito. Oh, pai, não digas isso. Perdoa-me. Perdoa-me. Vê o meu estado. O mundo já me castigou. Novamente, o servo dirigiu-se ao monarca, com os olhos compungidos. Majestade, o mundo já se encarregou de castigar tua filha infeliz. A pobre coitada morreu louca e sozinha em uma praia da Bretanha. Foi enterrada em uma mata próxima, como indigente, conforme os informes de teus investigadores. Mas é o que ela é, Oderich. Uma indigente. Senhor, estás nervoso e isso não é bom para a vossa saúde. Sugiro que façamos alguma prece pela alma da falecida, de maneira que consigamos alguma paz para nós mesmos. A essa altura, vendo que se referiam a ela como uma defunta, Elin ergueu-se, atônita. Ouvia as referências e olhos desmesuradamente abertos. Ninguém parecia notá-la, mas ela atribuía ao seu aspecto grotesco. Elin aproximou-se de Oderich, procurando ser notada, sem êxito. Apenas viu que o servo sentia um arrepio em sua espinha quando ela tocou seu braço, para chamar-lhe a atenção. Parou na frente do pai e ele nem sequer a olhou. Estaria morta. Seria isso a morte? Prece. Ora, Oderich, essa infame devia agradecer aos céus haver morrido na Bretanha. O destino foi bastante gentil com ela, pois se ela me estivesse ao alcance, eu mesmo a trucidaria, aditou o rei, tomado de ira. Ouvindo o pai, a moça foi afastando-se de costas, com as duas mãos no peito. Era insuportável ouvir aquelas palavras. Todo o seu corpo tremia de dor moral inconcebível. Vencida, ela saiu correndo e gritando de dentro do castelo, buscando os bosques próximos.
O pai a odiava. Sim, ele a odiava. Não tinha mais ninguém no mundo. Recordou-se do que o servo havia dito. Seu corpo estava enterrado em uma mata da Bretanha, próxima à praia. Ao pensar nisso, novamente se viu transportada até o local, alvo de seus pensamentos. Chegou à praia onde dera o último suspiro. Olhou para o mar tomada de angústia e virou-se, mirando a mata que ficava a alguma distância. Caminhou resoluta, como se soubesse o caminho. Seguiu até um ponto em específico e olhou para o chão. Por um processo totalmente desconhecido por ela, sua vista ultrapassou a terra e enxergou o que estava abaixo dela. Jazia ali um esqueleto humano, que ela identificou como sendo seu. O terror tomou conta de suas faculdades. Sentia todo o corpo em convulsões descontroladas. Ela toda era tremor e desespero. Gritou de angústia. Tocava em si mesma sem compreender o que estava acontecendo. Mas ela se sentia viva. Seu coração pulsava e ela respirava o ar. Como poderia estar morta? Que enigma era aquele que lhe oprimia? Caiu novamente de joelhos e chorou como nunca em sua vida. Lembrou-se de Nian. Se ela estava morta, e continuava viva de algum outro modo, também ele o estaria. Onde estava ele que não a procurou, então? Havia deixado de amá-la, certamente. Seu aspecto estava horrível. Já não era mais bela como fora um dia. Estava meio dementada. Certamente que ele deixou de amá-la. Entrega a estas elucubrações, o pranto de Elin se fez mais dolorido. Para ela, tais pensamentos eram insuportáveis. Por isso, tomada de dor, murmurou aquilo que seria a sua prece. Oh, meu Deus! Nada mais me resta. Em certo instante, viu aproximando-se um senhor em vestes resplandecentes, de olhar gentil. Não pôde encará-lo por muito tempo, pois sua fisionomia fazia com que ela tremesse de vergonha, embora não compreendesse o porquê. Ele ajoelhou-se de frente para ela, acariciando-lhe os cabelos desalinhados e enxugando suas lágrimas. Sem compreender as próprias emoções no contato com a figura simpática que por ela se interessara, a moça cobriu o próprio rosto com as mãos, tentando furtar-se ao vexame de olhá-lo. Mas ele retirou suas mãos com um carinho extremo, erguendo seu rosto até que ela o visse. Sua fisionomia transparecia amor e perdão. Um sorriso terno iluminava sua face. Seus olhos eram lúcidos e estavam úmidos por causa da emoção. Elin. Minha menina. Tinha vergonhas de teu pai? Confusa, a moça olhou, boquiaberta. Todo o seu ser vibrava indicando para ela que ali estava, realmente, o seu pai. Mas nunca o vira. No entanto, sem poder refrear-se, abraçou-se a ele, deitando a cabeça em seu peito, desamparada e submissa, enquanto permitia saírem, em forma de desabafo, os gemidos de seu peito. Meu pai. Oh, meu pai. Otelo acariciou-lhe os cabelos revoltos e osculou sua cabeça com extremo carinho. Duas lágrimas silenciosas escorreram por sua face veneranda. Ergueu-se e ergueu a filha do coração, sem desampará-la de seus braços protetores. Não te preocupes, querida. Tudo ficará bem. Elin segurava na alva túnica de seu protetor, de olhos cerrados. Uma paz desconhecida invadiu seu ser. Sentia-se envolver por um sono invencível. Buscou olhar novamente aquele homem que a auxiliava, tomada de indagações. Mas antes de ela proferir qualquer vocábulo, ele a acariciou, dizendo: Não te preocupes. Em breve te lembrarás do que necessitas. Agora, deixa-te dormir para o necessário refazimento. Observando nos olhos da moça uma tisna de dor, sorriu e completou: Para onde vamos está também o teu Nian. Quando for possível, tu o verás. Saibas que também ele anseia muito por te ver. Agora dorme, minha filha.
dorme. Como se recebesse uma ordem, a moça aconchegou-se em seus braços e adormeceu, sendo sustentada por seu carinho paternal. Foi recambiada para uma colônia de tratamento, onde também estava Nian, como setor que lhe convinha a melhoria. Depois de anos de tratamento intensivo, e assim que todos os membros daquele clã haviam retornado à vida verdadeira, todos foram reunidos em um determinado setor da colônia, de maneira a ouvirem a palavra do benfeitor daquela família espiritual e de outros amigos de esferas mais altas, com vistas aos trabalhos futuros daqueles espíritos em experiências tão duras na Terra. Em um salão belo e simples, formado por diversos elementos da natureza, postava-se um grupo de espíritos, cuja luz safirina que extravasava denunciava serem servidores do Pai Maior com encargos de alta responsabilidade. Todos eles traziam uma laura na cabeça, indicando serem criaturas extremamente sábias e ligadas aos graves encargos no campo do intelecto, muito embora possuíssem também o cabedal moral de suas condições evolutivas. Ao lado delas, o nobre espírito Otelo, ao redor de quem era possível ver-se uma aura azulada. Do seu peito espargiam-se luzes que variavam do rosa ao azul. Todo o ambiente estava imerso em suave melodia, cuja origem era desconhecida. A atmosfera parecia formada por vapores sutis e coloridos, que encantavam os sentidos. Em determinado tempo, todo o grupo de quase 100 entidades em reajustamento foi levado até a sala luminífera, de maneira a todos serem instruídos para o futuro. Em breve, fizeram-se automaticamente alguns subgrupos, que se reuniam conforme as tendências de cada um. A diferenciação estava sempre ligada à capacidade de perdão de cada membro. Percebia-se que havia alguns membros daquela família espiritual que já traziam alguma tendência luminosa em suas constituições, muito embora o número destes ainda fosse reduzido. Mas havia também aqueles que traziam a constituição perispirítica em desajuste bastante acentuado. Fina estava quase que isolado, acompanhado por 2 seguranças do local que, embora não segurassem, estavam ao seu lado, impondo-lhe uma certa restrição fluídica. Apresentava-se com particularidades fisionômicas um tanto distante da aparência humana. No entanto, permanecia cabisbaixo, envergonhado e entristecido. Elin estava no grupo onde podia ver o pai. Mas este não lhe dava ensejo para que ela se aproximasse. Sua fisionomia transparecia o rancor que carregava. Portanto, a moça permanecia acabrunhada e quieta, sem animar-se em abordá-lo. Embora juntos, ninguém se animava a conversar. Quase todos mantinham os olhos baixos, evidenciando seu desconforto íntimo em estar em um lugar tão lindo e tão contrastante com a condição que envergavam. Nian entrou acompanhado de sua mãe e de outros amigos. Embora não transparecesse qualquer luminosidade da aparelhagem espiritual, tinha a aparência relativamente saudável, apesar de entristecido. Ao passar pelo grupo onde visualizou Elin, sentiu o coração disparando no peito e encaminhou-se até Otelo, de cabeça baixa e atitude submissa. Junto ao amigo, não precisou dizer uma palavra, mesmo porque as lágrimas não permitiam qualquer expressão de sua parte. O benfeitor o abraçou, e sorriu paternal, dizendo em tom suave: "Tens a permissão de vê-la, não te preocupes. Apenas peço que fique aqui onde estás e eu a buscarei. Quero lembrar-te do respeito que este ambiente inspira. São compreensíveis tuas ânsias e tuas saudades, mas aqui prezaremos pelo equilíbrio e o autocontrole, está bem?" O rapaz apenas meneou a cabeça, sem, contudo, levantar o olhar. Em breve, Otelo trazia abraçado a si a ex-princesa do Ulster, que afundou em seu peito a cabeça, de olhos fechados, como temendo o que iria visualizar. Sua aparência ainda trazia características de sua doença em vida. Em seus olhos, ainda vagava um rito de demência, ameaçando expandir-se. Porém, ali com Otelo, a moça estava sustentada para manter um nível de consciência que permitisse raciocínios claros. Quando chegaram, Nian,
sem conseguir controlar o tremor que tomava seu corpo, aproximou-se e tocou seu rosto. Elin. Sou eu, Nian. Por favor, olha para mim. Abrindo os olhos e o encarando, a moça deixou o pranto escorrer livremente e avançou para abraçá-lo, aninhando-se em seu peito. Nian. Choraram em silêncio, durante alguns minutos, sob a vigilância de Otelo. Não se entregaram a qualquer desequilíbrio, embora sentissem grande emoção e angustiante saudade. Permaneceram abraçados e, de quando em quando, Nian auscultava os cabelos de sua amada, com extremo respeito e carinho. Finn, de onde estava, ergueu a cabeça e esboçou uma cara antonha indignada, mas tornou a certo equilíbrio quando olhou para os dois seguranças que os secundavam. Em breves minutos, iniciou-se a reunião, após uma prece comovente do responsável por presidir os trabalhos. Foi lida a pauta do que seria tratado, muito embora todos estivessem previamente notificados. As respeitáveis entidades iluminadas expunham o que consideravam um cronograma razoável para uma futura faina canal, com base nos sucessos e insucessos armazenados em suas trajetórias. Em breve, ficou claro que tais espíritos tinham extenso conhecimento da situação individual e coletiva daquele grupo familiar. Um por um foi ouvido e recebeu os alvitres para suas lutas futuras serem proveitosas e vitoriosas. Muitos ouviram e manifestaram apontamentos no sentido prático, temerosos das provações que tudo indicava que passariam. Outros demonstravam humildade e submissão, ante cada apontamento das nobres criaturas, muitas vezes em pranto silencioso. Outros ainda, embora silenciosos, deixavam claro em suas vibrações que a aceitação era com o raciocínio e não com o sentimento, que teimava em se rebelar contra os sábios conselhos. Outros, confusos e atolemados, não pareciam guardar consciência do que lhes estava sendo exposto, ficando aos seus tutores a tarefa de anotar as particularidades do programa. Em todos os casos, Otelo foi chamado a opinar, pois era o pai espiritual daquele grupo. Em todas as decisões, sua palavra carinhosa e misericordiosa era esperada com expectativa de cada um daqueles espíritos que ele amava com desvelos superlativos. A alguns foi dado o direito de aceitar ou não as injunções, como de requerer alguma providência. A outros, o programa soava mais como um dever inadiável, não sendo possível a interferência deles mesmos nas decisões que eram tomadas. Quando chegou a vez de Elin e Nian, eles ainda estavam entrelaçados. O responsável pelos trabalhos falou então com um tom ao mesmo tempo severo e amável, dirigindo-se a eles. Meus caros amigos, o vosso caso será agora analisado, ante a justiça e misericórdia de nosso Pai Celestial. Podemos analisar em conjunto, já que em conjunto foram os desvios que hoje os constrangem e atormentam. O amor que vos une está destinado a ser pérola valiosa que enriquecerá o caminho mútuo no passar das eras. Assim é a destinação do sentimento que une a todos no mundo. Porém, nos tempos atuais, o vosso amor ainda não está suficientemente envolvido pelo nácar do equilíbrio e da ponderação, e vos tem arrastado, ao longo das eras, aos desregramentos que vos atormentam e atormentam também a todos quanto partilham convosco a existência. Vosso egoísmo e vosso orgulho têm se sobrepujado ao sentimento verdadeiro que vos une, adulterando-o, iludindo-vos inelutavelmente. Por isso mesmo, nova prova de separação temporária nós vos sugerimos, de maneira a desenvolver as potencialidades superiores deste sentimento promissor. A ti, Nian, e a ti, Elin, propomos que se vejam apartados durante a próxima existência corporal, para que a saudade inconsciente em vossos corações abra espaço para alcançardes a esperança no porvir, já que o mundo não vos saciará a carência com a qual já nascerás. Recebereis o auxílio de outros irmãos vossos que vos amam e que maior experiência que vós possuem nos caminhos ascensionais, de maneira que não vos falte apoio para seguir em vosso destino. Nian abraçou mais forte a companheira de peregrinações seculares, deixando as lágrimas escorrerem por sua face. Elin soluçava,
agarrada em suas vestes. O rapaz, conformado, beijou sua fronte e sussurrou, carinhoso: Não temas, querida. Ouviste que a separação é temporária. Em breve nos reencontraremos. A moça, esforçando-se para se reequilibrar, ergueu a fronte e procurou Otelo, sem ânimo para se dirigir aos veneráveis espíritos que presidiam a reunião. Meu pai, eu vos rogo intercessão. Não conseguirei permanecer uma existência sem Nian. Não tenho forças, por isso peço tua misericórdia paternal ao meu favor. Sem conseguir prosseguir, voltou a afundar a cabeça no peito do companheiro, que o abraçou mais ternamente, tomado também de emoção. Otelo, aproximando-se dos sábios instrutores, olhou para eles, respeitoso. Austero e belo, o presidente dos trabalhos falou com entonação bastante severa. Irmão Otelo, compreendemos teus estremecimentos, frutos do sentimento desapaixonado. Apresentaremos, então, uma alternativa, embora se apresente menos razoável quando analisada sem imediatismo. Chamo-vos a ajudar nossos amigos a avaliar, já que nossa estimada irmã não possui credenciais próprias para interferir nas decisões. Existe a possibilidade de se encontrarem na crosta, porém sem lograrem ter as ânsias sentimentais satisfeitas. Será uma dura prova de renúncia e conformação. Terão de resistir ao adultério e à desonra por conta da própria vontade, para alcançar algum lenitivo à consciência imaculada perante as leis de Deus. Podes calcular o tamanho do sacrifício de força de vontade que esperam vossos filhos. Porventura achas razoável uma situação de tanto risco a vontades ainda frágeis? Mas deliberaremos conforme a decisão que tomardes. Peço apenas deixar claro aos nossos estimados irmãos sobre o risco de tal situação, de maneira a compreenderem que a responsabilidade de todos nós sempre é intransferível. Otelo respirou profundamente. Olhou para os dois e os viu de olhos suplicantes. Aproximou-se deles, sereno e grave. Meus filhos, compreendeis o que nosso dedicado e sábio amigo vos expõe? A misericórdia divina permite que escolhais entre as duas opções apresentadas, muito embora a vossa situação seja de tal modo delicada que melhor seria que vós acolhesseis os conselhos valiosos e vos submetesseis à vontade divina. Ah, se vos detiverdes a analisar o tamanho da bondade do Pai que vos sustenta, ajoelhar-vos-iam agradecidos, clamando ao Senhor que Ele faça conforme a sua vontade. Mas tendes o privilégio da escolha, embora no momento esta seja limitada. Elin, erguendo a fronte decididamente, aditou: Eu prefiro poder ao menos ver meu Nian, para que eu possa suportar qualquer prova que surja. A presença dele me proporciona alguma paz e sua ausência me desespera. Rogo que possamos nos encontrar ao menos uma vez no mundo, para que, reconhecendo nele o alvo de meu amor, eu possa me fortalecer e lutar para reencontrar com ele neste plano que nos aguardará o regresso. Nian olhou para a companheira, emocionado. No fundo, achava mais razoável a opção de não se arriscarem a novos desvios, permanecendo apartados pelo tempo de uma vida. Mas, mediante a firmeza da mulher amada, disse também: Também eu assim o desejo. Eu não poderia abandonar ao léu minha amada Elin. O venerado espírito instrutor, olhando-o sem qualquer afetação negativa, afirmou: Meus filhos, ouço vossas palavras cheias de entusiasmo e vazias de idealismo e lamento a confusão que fazeis dos dois conceitos. Mas seja feito conforme escolheste. Compartilhareis a mesma porção de terra, mas estareis separados pelos preconceitos sociais, pois nascereis em condições contrárias, tornando-vos impossível, devido à vaidade humana, a união terrestre. Aguarda-vos os testemunhos de renúncia às duras provas de perseverança no bem. Outros assuntos tereis para resolver na crosta, importantes e inadiáveis, exigindo de vós o máximo de vigilância e atenção. Não caminhareis sozinhos, no entanto. Alguns amigos já se prontificaram a auxiliar-vos,
como cooperadores voluntários. Sendo assim, minha cara Eileen, terás como programação desposar um coração terno e bom que te sustentará em todos os momentos, pela amizade sincera que te preza. Este gentil amigo de tua vida deseja amparar-te para que consigas suficiente força de vontade para resistir às tentações advindas de tua própria fragilidade na área do sentimento. Também uma amiga, que muito te ama e contigo se preocupa há alguns séculos, prontificou-se a ir ao teu encontro, quando tua caminhada estiver no ápice da provação, para que tenhas nela o incentivo que necessitas para prosseguir em teus objetivos. Também tu, Nean, serás acompanhado pelos amigos dedicados dos milênios e mais especificamente por um amigo com quem tem estreitados os laços que vos unem no mesmo ideal. Por força do esforço que este amigo já vem empreendendo em favor da própria sintonia com ideais mais nobres, será o intermediário dos sábios conselhos dos tutores e maiores em vosso favor, muito embora ele não se dê conta disso durante a vida. Ele regressará primeiro que tu, de maneira que cumpra certas injunções do próprio destino que hão de consolidar algumas de suas conquistas no campo do sentimento amadurecido, e te encontrará quando a orfandade paterna se impuser em teus passos, como terno protetor. Assim será porque tu receberás por pai biológico o mesmo pai que te estreitou nos braços na última peregrinação. A verdade é que as apreensões excessivas de teu antigo pai arrebataram dele o corpo exausto de colapsos mentais bem antes do tempo programado, deixando à mercê da própria sorte a frágil companheira de existência e o filho despreparado. Antes tivesse ele aderido à fortaleza de ânimo para suportar a provação que o confrontava, já que possuía recursos íntimos para tal, em vez de entregar-se da maneira como se entregou, desejando a morte por conta do orgulho ferido. Ele terá agora uma existência limitada, pois desenvolveu no corpo espiritual uma problemática no centro cardíaco que definirá o limite de seus dias sobre a Terra. Ainda há outras particularidades que definem a suprema misericórdia de Deus em vosso favor vos seguirão os passos. Não temais, mas trabalheis para que cumprais os compromissos que tendes hoje assumido conosco, conscientes de que vosso sucesso somente de vosso empenho dependerá, não obstante a misericórdia de Deus. Quando o instrutor terminou sua fala, um grito agudo se ouviu no salão. Era Finn, que parecia dementado. Não posso crer que tais demônios mereçam alguma misericórdia. Onde está Deus, que não cobra desses indignos o mal que a mim fizeram? Onde está a justiça? Ao mesmo tempo que falava, colocou as duas mãos na cabeça e a pressionou. Soltou mais um urro animalesco e virou-se para a porta do ambiente, saindo em disparada. Todos ficaram em silêncio por algum tempo. Otelo, aproximando-se da porta do salão, como quem buscava ver-lhe o vulto que fugia, murmurou emocionado. Que Deus o proteja, meu filho, até que você delibere voltar aos meus braços paternos. Grande comoção tomou conta de todos. Muitos abaixaram a fronte, em silêncio. Após algum tempo, a reunião foi terminada com uma prece de agradecimento, proferida entre lágrimas por Otelo. Terceira parte. Destinos traçados. Capítulo 1. Prosseguindo com os desatinos. Alguns meses se passaram desde que Kevin e Emiriel se tornaram amantes. Enquanto duraram as aulas de equitação e o adestramento do cavalo selvagem, os dois podiam se ver sem maiores embargos durante as manhãs em que se deixavam demorar nos campos. Mas, terminando estas, seus encontros eram rápidos e temerários, além de perigosos. Não raras vezes, arriscavam-se nos jardins ou nos corredores da grande propriedade, pois Kevin tornou-se frequentador do ambiente, sob a confiança de Orishi. A situação estava praticamente insustentável quando, em uma manhã, Kevin foi chamado ao gabinete de trabalho do nobre Wen, para que pudessem tratar de assunto muito sério. Ao adentrar o ambiente, perscrutando as atitudes do anfitrião, o jovem assentou-se à sua frente, após cumprimentarem-se cordialmente. Toda vez que era chamado pelo bom Lorde,
Kevin atendia com o coração precipitado. A consciência admoestava-o sobre sua perfídia, deixando-o sempre apreensivo. Ademais, admirava e simpatizava com o nobre homem que desposara sua Miriel, sendo, por isso mesmo, espicaçado pelo remorso de traí-lo. Sorrindo amavelmente, Orishi iniciou o entendimento com o comerciante de cavalos. Meu caro Makikan, eu soube que você pediu dispensa dos serviços da Guarda Real. É exato. Sim, meu senhor, respondeu o rapaz sem compreender o que intentava o interlocutor. E qual seria a razão disso? Acaso não te interessas mais pelos serviços de armas? Kevin engoliu seco. Baixou os olhos e pensou um pouco, respondendo em seguida, sem disfarçar o incômodo. Bem, o caso é que estou em um momento decisivo de minha vida e ainda estou deliberando o que fazer dela. Orishi o encarou, confuso. Depois, parecendo lembrar-se de alguma coisa, sorriu novamente, perguntando. Falas, certamente, do teu matrimônio. Sim. Respondeu sem convicção. Pois bem, quero fazer-te uma proposta de trabalho e gostaria que tu avaliasses com toda a consideração. Acontece que Eric, o responsável pela segurança deste castelo, está pedindo dispensa de seus serviços. Ele começa a sentir o peso da idade dificultando suas funções, além do que, comprou também algumas terras ao sul, onde pretende morar com a família, dedicando-se à agricultura, como sempre fora seu sonho. Tu, meu caro, és jovem e de minha confiança e não consigo ver outro homem melhor para o cargo. Kevin estava de olhos arregalados. Baixou a vista, olhando para a mesa de trabalho de Wen, buscando raciocinar melhor. Era incrível estar na frente do homem que aviltava, recebendo a proposta de um cargo de confiança em seu castelo. Um sentimento de indignidade e vergonha assenhorou-se de suas forças. Por um momento, quis erguer-se e confessar sua perfídia, deixando a Orishi a opção de matá-lo, ali mesmo, pois era isso que merecia. Na mesma hora, pensou em Miriel e em Bragnai. Ainda não conhecia a filha. Só a via em momentos rápidos, quando de suas aulas de equitação. Queria tanto conhecê-la e retê-la nos braços, como seria seu direito de pai. Queria ter a oportunidade de viver uma vida simples e reta e com a mulher que amava e com a filhinha que era fruto desse amor tão grande. Não necessitaria de fortuna ou poder. Nada disso importava para ele. Queria apenas poder chegar em casa do trabalho digno e honesto e receber os carinhos daquela que amava tanto e poder pegar ao colo a pequena que herdara seu sangue. Esforçar-se-ia para ser leal e probo. Mas o destino opôs-se cruelmente, espeziando seus sonhos. Não fora culpa sua, pois encontrara-se por acaso com Miriel. Não programara amar tanto assim a filha de um lorde. Não intentara tornar-se um execrável e pérfido homem. E não seria possível para ele abandonar Miriel e virar as costas para sua filhinha. Não, isso não. 1000 vezes não. Considerava positivamente Wen, que o destino colocara na posição de seu adversário. Mas fora o destino, e não ele, Kevin. Eram ambos vítimas das circunstâncias. Agora ele oferecia um cargo no castelo que o manteria perto das duas criaturas que mais amava. Poderia vê-las, aproximar-se de Bragnai, e estar com Miriel. Deliberou aceitar a proposta. Não se manteria naquela situação por muito tempo. Em breve, tomaria sua mulher e sua filha e partiria da Irlanda para sempre. Era seu direito desde o começo. Sentia muito por Orishi, mas não havia outro meio. Erguendo a fronte e encarando o interlocutor, percebeu o estranhamento mediante suas atitudes. Por isso sorriu, erguendo-se para cumprimentá-lo. Perdoa-me a aparente indecisão, meu senhor, mas tua benevolência para comigo me constrange. Mas eu aceito o encargo e prometo te esforçar-me por fazer jus à tua confiança. Orishi sorriu largamente,
estendendo a mão para receber o cumprimento. Na semana seguinte, Kevin iniciava seu trabalho de chefe da segurança do castelo, substituindo seu benfeitor da hora de desespero. Assim, tinha livre acesso a todas as dependências da construção. Por isso mesmo, foi mais fácil manter seu romance proibido com Miriel e aproximar-se de Bragnai nas horas em que ela se entregava ao lazer com a mãe. Ao contrário do que intentava, o tempo passou célere sem que ambos se preocupassem em definir sua situação, que estava cômoda e segura, aos seus olhos. Kevin podia conviver com seus dois grandes amores e sentia-se quase feliz. Miriel, que temia uma fuga com sua Bragnai, também mantinha a situação como estava. Passaram-se meses. Passaram-se 3 anos. Kevin começou a ser pressionado a respeito de seu casamento com Mary, e decidiu marcar a data. Já se considerava o último dos homens sobre a terra, portanto, um crime a mais, uma vítima a mais de sua indignidade não o atormentaria mais do que já estava atormentado. Porque assim somos os que nos permitimos resvalar nas ignomínias. Muitas vezes, perdemos o direcionamento de nós mesmos de tal maneira que, de deslize em deslize, afundamos cada vez mais a própria dignidade. Criamos um ciclo vicioso de baixa autoestima e atitudes criminosas, pois somente o amor próprio poderia nos realocar o discernimento nas trilhas do acerto. Por isso Jesus asseverou que deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Eis o código para se estacar a marcha para os precipícios do desequilíbrio. Somente quando nos reconhecemos filhos de Deus e compreendemos a grandiosidade do amor do Pai, que nos ama independentemente de nossas atitudes equivocadas, obteremos forças para nos auto-perdoar e nos libertar dos remorsos e dos ressentimentos íntimos, que são os paralisadores da vontade humana, erguendo-nos para a vitória. Mas enquanto o homem perde o precioso patrimônio do tempo, sentindo e ressentindo-se de si mesmo e às vezes até de Deus, contabilizando seus desacertos e suas derrocadas, cria um foco de ideia fixo ou até auto-obsessão, que obscurece sua capacidade de enxergar as oportunidades de refazimento que Deus lhe oferece incessantemente. E, sentindo-se encurralado por si mesmo, desmerecendo-se e condenando-se, cede a outros tantos desregramentos, considerando-se arrastado para o mal, como se este fosse alguma força irresistível que o constrange. Eis a grande diferença entre arrependimento e remorso. O primeiro, se conduzido pela vontade firme de reajuste, conduz-nos à harmonização com as leis divinas. O segundo nos faz estancar no caminho. Por isso, o grande apóstolo dos gentios asseverou que a tristeza de Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo é um remorso que aniquila no homem a capacidade de reagir e se reerguer para a destinação sublime de todos nós. Opera a morte de nossos sentimentos elevados e de nossa compreensão da justiça soberana de Deus, convencendo-nos de uma triste e ilusória condição de condenados sem remissão, de deserdados do amor do Senhor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Adormecido na própria capacidade de soerguimento, Kevin permitiu-se viver uma vida ilusória, em detrimento de suas responsabilidades e de sua honradez. Acabou por aproximar-se da filha, que aprendeu a amá-lo como um amigo muito querido. Era comum que ela o procurasse para conversarem ou para que ele pudesse ensiná-la a cavalgar, ou mesmo algum conhecimento das armas. Não raro, ele cantava ou tocava para ela nas tardes amenas, fazendo vibrar sua mente infantil com 1000 histórias épicas que ele compunha. Falava para ela da mitologia grega, que tanto o empolgava. Recitava versos de Ovídio, contando para ela sua história, enquanto via nele presos os seus olhinhos atentos. Às vezes, era possível vê-los correndo pelos corredores do castelo, ela em seus ombros e ele em disparada, entre sorrisos e brincadeiras. Orishi não se incomodava com a amizade da pequenina e de Kevin. Seu coração generoso não tinha espaços para qualquer sentimento de ciúmes paternos. Ao contrário,
Sentia-se feliz de que a pequena herdeira obtivesse mais um homem interessado em defendê-la. Nas tardes ou nas noites, Kevin dirigia-se à mulher adorada, para recolher em seus lábios o conforto para sua mente sempre atormentada. Quando Miriel soube que o casamento estava marcado, enfureceu-se. Ela o soube porque tornara-se amiga de Lizzie, a esposa de Egan, que fazia para ela os serviços de costura. Embora a diferença de classes, tinham imensa afinidade e passaram a se amar como irmãs. Ao longo do tempo, viraram confidentes, guardando os segredos uma de outra. Naquele dia em específico, saindo para encontrar-se com Kevin, encaminhou-se para o local antes da hora marcada, irritada e impaciente. Iriam se encontrar em uma edificação que havia perto dos estábulos da propriedade e que não era utilizada. Na edificação havia móveis antigos, quase todos encobertos com tecidos. Miriel adentrou, retirando de uma cadeira o pano que a cobria, e assentou-se para aguardar, olhando para o nada. Seus olhos estavam úmidos indicando haver chorado bastante. Em breve, a moça ouviu a porta se abrindo atrás de si e não se virou. Kevin se aproximou e se postou atrás dela, beijando sua cabeça e acariciando-lhe os cabelos soltos. Abaixou-se mais e beijou seu pescoço, enquanto murmurava estar com saudades. Miriel ergueu-se de chofre, repelindo-o. Não me toques, seu infame. És o mesmo traidor de sempre. Vim aqui apenas para dizer-te que jamais cometerei este erro novamente. Nunca mais nos encontraremos. Esse romance maldito está findo, gritou e encaminhou-se rapidamente para a saída, sendo impedida pelo rapaz. Espera. Estás maluca? O que houve? Me traíste novamente. Eu? Estás mal informada. Dessa vez eu asseguro que não toquei em mulher alguma, desde que retomamos nosso amor. Não tocaste ainda. Mas vais casar-te em poucos meses. Kevin olhou-a, interrogativo. Como soubeste? Não por ti, certamente, que mente para mim. Agora deixa-me ir. Kevin ficou atordoado por alguns momentos, tentando segurá-la pelo braço. Depois, recobrando algum raciocínio, segurou-a pelos ombros, falando gravemente. Estou sendo pressionado ao casamento pela família de Mary. Não tenho escolha. Tenho que agir assim até que fujamos. Mas eu amo somente a ti, sabes disso. Parando de se debater, a moça o encarou. Eu sei. Não, eu não sei, Kevin. Não posso ter certeza de teu sentimento.